feia para vocês verem. Então tem aula hoje, a gente vai falar nessa aula de hoje, é o seguinte, a gente vai falar sobre esses materiais que a gente tem, né? Desde a semana 15 e 16, que foi quando a gente começou as aulas. Para poder vocês saberem o que vocês vão estudar. Então eu arrumei tudo aqui direitinho, tá tudo arrumado lá naquela postagem. Se eu fosse vocês, eu copiava aquela postagem lá e salvava em algum lugar, certo? Então a tarefa de agora é mostrar para vocês o que é que tem, certo? Para estudar. E aí na segunda aula dessa semana eu faço uma tarefa de revisão, né? Um exercíciozinho para vocês ir orientando a pesquisa de vocês. E na terceira aula a ideia é fazer uma correção dessa tarefa de revisão, certo? Vocês estão vendo aí a apresentação, né? Pronto, agora vamos tirar o bicho feio daí e vamos para cá, olha, veja só. Deixa eu pegar aqui também a postagem no Zap para mostrar aqui. Então aqui no comecinho, deixa eu aumentar isso aqui rapidinho, para vocês verem o que é que está lá no Zap. E aí agora desinvestou. Eita, poxa. Espera aí, volta. Mais um. Pronto, assim está melhor, né? Então a gente vai recordar hoje o que foi que a gente estudou nessa primeira aula de agora. Né? Então a gente tem aqui a chamada no Google Meet, tem essa apostila aqui. Né? Tem a apostila que foi a primeira que a gente fez. Aí tem a segunda apostila, que é sobre proteger as paisagens, e tem duas apostilhas protegendo a paisagem. Então, todos são três apostilas, né? Essa primeira daqui, né? Apostila 1 de Ciências, protegendo as paisagens 1 e protegendo as paisagens 2, certo? Eu vou abrir cada um aqui para vocês terem uma ideia do que é que eu estou falando. Vou abrir aqui a 1, eu vou abrir aqui também a 2. Então, você pega isso aqui, copia, certo? Copia tudinho. E bota em algum lugar aí que você queira. Nas primeiras aulas eu dei dica de algumas ferramentas para vocês fazerem isso, certo? Então veja, a apostila 1 aqui, relembrando, ela trata de uma revisão não, uma introdução ao estudo da matéria, certo? De química, né? Essa parte de química aqui com física. Mas de acordo com a reforma do ensino, né? A nova BNCC, sai a parte de química e física, a maior parte, e entra outras coisas, como biologia, meio ambiente, entendeu? Mas aí você vai dar uma olhadinha nisso aqui, ó, né? E o que é que tem de principal aqui que eu vou cobrar? Essa parte de heterogêneo, essa parte aqui de propriedades físicas, tá vendo? Propriedades físicas. Essa parte daqui de heterogêneo e homogêneo, então essa daqui seria homogêneo, né? Aqui seria um sistema heterogêneo. E aí tem aqui a conceituação dizendo o que é cada um direitinho, tá ok? Tem alguns exemplos aqui. E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão refazer as tarefinhas que vocês fizeram a fim de ficarem preparados para a prova da semana que vem, né? Aí tá aqui, ó, pedindo para você classificar, né? E aqui tem esse mapa conceitual para ajudar você a compreender. Aí tem os estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, né? Tem as transformações entre esses estados físicos, aí do sólido para o líquido, fusão, do líquido para vapor, vaporização, e aí voltando aqui, liquefação, quando sai do gás para o líquido, e solidificação. Pronto. Nessa apostila, o que tem de principal é isso. E aí vem aqui a última coisa que falta, é você saber o que é a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, certo? Então tá tudo nessa apostila aqui. É o que vai ser cobrado na prova. Se eu fosse vocês, eu fazia de novo aqui essas tarefinhas aqui para ir relembrando. Na segunda apostila já é um assunto mais light, né? Que é essa parte aqui das unidades de conservação. Então a gente viu que tem dois tipos de unidade de conservação, né? A de proteção integral, que é essa daqui, e a de uso sustentável, que é essa segunda daqui. Então aí você tem que prestar atenção nas diferenças entre elas, né? Tem uma diferença que eu perguntei que ninguém acertou. Qual é a diferença enquanto a propriedade, a administração? Veja, essa de proteção integral, apenas o Estado, apenas o governo pode administrar, certo? Enquanto que a de uso sustentável, admite-se que empresas particulares, que grupos particulares, aqui, tá vendo? Públicas ou particulares, possam administrar. Então a gente viu também que tem duas unidades de conservação dessa daqui, de uso sustentável em Pirambu,
e tem uma de proteção integral, que é a reserva de Santa Isabel, aí em Pirambu. E eu perguntei para vocês quais eram essas reservas, né? E aí tem a do Dona, não sei o que, Caboclo, né? E tem uma outra lá, que é do Morro da Lucrécia, né? Então tem aqui, tem os tipos, e lembrando que isso aqui tudo está no livro, nessa apostila daqui, ela diz, nesse roteiro, quais são as páginas do livro que você vai ver esse conteúdo. Então a página 25 aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui é a página 25 e tem exercício da página 35 e 36 que você pode resolver sem precisar se preocupar em me devolver, né? Só para você ficar sabido. E aí o formulário é o que vai valer como avaliação. Aí aqui tem uma notícia, né, sobre essa questão, uma problematização, uma notícia de uma revista aí, sobre como o governo ele tem tratado dessa questão ambiental, né, do governo Lula para cá, né? Aí fala um pouquinho, faz algumas críticas sobre o governo Dilma, Temer e Bolsonaro, que vai piorando, né? De Dilma para cá vai piorando bastante. E eu perguntei sobre isso aqui, eu fiz uma pergunta sobre isso, que é uma atividade reflexiva aqui, com base no exposto nessa aula, para você refletir como tem sido o papel do governo brasileiro no tocante às unidades de conservação. E aí eu expliquei para vocês, eu vou dizer onde é que está explicado isso, certo? Que o mesmo governo que instituiu essa regra para proteger as unidades de conservação, que instituiu a SENUC, né? SNUC ou SENUC, cadê? Sistema Nacional das Unidades de Conservação, SNUC, está aqui, certo? Não sei se vocês conseguem enxergar aí, né? Deixa eu ver se eu aumento aqui. Certo? Mesmo o governo que fez esse sistema nacional, essa lei que protege o meio ambiente, é o governo que também depreda o ambiente. Então é uma contradição. É uma situação onde o governo ele é do bem e ele também é do mal, né? Na verdade, esse exercício de bem e o mal não é um exercício que faz bem para a cabeça da gente, certo? Você tem que entender que toda coisa, toda gente, toda pessoa, toda instituição, todo governo, ele tem as duas coisas. Ele tem aspectos bons e tem aspectos ruins, certo? Eles são vilões e eles são também bandidos, se a gente tivesse que classificar como na ficção. Então esse daqui é né? A apostila 1 das unidades de conservação. E aí surgiu também uma terceira apostila, que é essa apostila aqui, considerações finais sobre o conteúdo, né? E aí que a gente vai aprofundar aqui um pouquinho mais, eu faço aquele debate sobre a questão das circunvizinhanças, né? E Pirambu sofreu com esse problema, e eu disse para vocês que tem um trabalho da professora Jussi, né? Jusileide Tavares aí de Pirambu, que trata dessa questão. E aqui no final a gente tem, deixa eu ver aqui que tem alguém entrando. Tem alguém entrando? Agora eu vou achar o troço. Cadê o troço? Tá aqui. Então aí a gente tem que a professora Jussi fez um trabalho nesse sentido para compreender essa dinâmica ali dos conflitos que foi gerado por conta de algumas faltas da reserva Santa Isabel de trabalhar com a comunidade. Então sempre que você tem uma unidade de conservação que tem uma população, tem uma comunidade envolvida nas circunvizinhanças, ou então que faz uso daquele ambiente ali, né, tem que ter um trabalho de educação ambiental por parte da instituição, por parte do pessoal como é que chama o troço? Da unidade de conservação, certo? Eles têm que fazer esse trabalho de educação ambiental. E aí eu disse para vocês que esse trabalho ele foi feito, e como exemplo eu citei a questão de comer os ovos da tartaruga. Deixa eu tirar esse troço para cá e botar aqui do lado de cá. Vai danado. Que o pessoal antes comia, né, os ovos da tartaruga, e a partir do momento que houve essa reeducação ambiental, eles pararam de comer. É tanto que vocês não se lembram disso, né? Vocês são muito jovens, vocês não lembram disso. Mas eu pedi inclusive, que vocês perguntassem a seus avós, a seus pais, se isso é verdade, que comiam os ovos da tartaruga. Então aí não é legal, né? Comer ovo de tartaruga é uma situação predatória. A tartaruga ela é uma espécie, de certa forma, sensível, porque ela tem que voltar para o mesmo lugar que ela nasceu para poder pôr os ovos, certo? Isso torna ela uma presa fácil, né? E aí, se não tem esse lugar para ela colocar esses ovos, aí fica em uma situação difícil para a tartaruga, uma situação muito vulnerável, e ela pode ser colocada em estado de extinção, inclusive, certo? Então, essas são as 3 apostilhas que foram colocadas lá na postagem do Zap, certo? Tá aqui as 3 apostilhas, e tem mais 2 coisas aqui que eu fiz, ó. Veja só. Os materiais estão arrumados por semana. Deixa eu fechar aqui as apostilhas. Estão arrumados por semana dessa forma, ó. Semana 15 e 16. Aí você clica nesse link
E aí vai ter o material todinho que a gente trabalhou, certo? Espera aí. O material todinho está aqui. Mas essa postagem aqui está errada. Tá, não é a postagem de vocês não, certo? Esses materiais aqui, eles estão errados. Depois eu coloco o correto para vocês. Mas enfim, vocês vão ter o material da semana 15 e 16, da semana 17 e semana 18, da semana 19 e da semana 20, arrumados assim em pastinhas. Deixa eu ver aqui se é isso aqui. Aqui é da sétima série. E aqui é de vocês já, olha, essa daqui. Essa é da semana 15 e 16 de vocês, tá vendo aí? Resumo de propriedades gerais. Então aqui tem vídeo que eu postei no Zap, aí, tá vendo aí? Tem uma opção de coisa aqui. E semana 20, 19 e 20 também, aí, protegendo as paisagens, aí, tá vendo? Então aqui tem os áudios da Júcia, os áudios que a Júcia mandou pra mim aqui, certo? Gente, vocês estão vendo, né? Vocês estão tão caladinhos. E tem aqui as correções, a correção de atividade, tá certo? Então tá tudo aqui. Qual é a tarefa de vocês na próxima aula, né? Essa aula agora, e a próxima também. É de vocês fazerem essa revisão, certo? Vocês fazerem essa revisão. E aí, professor, quando é que você vai falar sobre o assunto? É o seguinte, na aula 2, deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo aqui? Na aula 2, de acordo com o roteiro aqui, eu vou postar para vocês um Google Formulário, essa aula será amanhã. Esse Google Formulário vai ter algumas questões, que são as questões que eu julgo assim mais relevantes, certo? As questões mais relevantes que eu espero que vocês tenham aprendido, né? E aí, vocês vão fazer esse Google Formulário, e aí na terceira aula da semana, eu vou fazer a correção desse Google Formulário, certo? E aí vai ser a oportunidade de vocês virem aqui de novo no Google Meet e prestar atenção nesses pontos que são bastante relevantes, que é a revisão, seria a revisão propriamente dita, né? E aí não esqueçam, gente, que tem a frequência aí, tá vendo aí? Tem a frequência? Tem a frequência para vocês responderem. Gente, vocês estão me ouvindo? Vocês têm mania de ficar o tempo todinho o professor mudo e às vezes tem um problema e não avisa o professor. Tá todo mundo me ouvindo? Muito bem, Sabrina. Deixa eu ignorar esse troço aqui. Vocês estão vendo a apresentação? João, eu quero que você desse aqui para me ajudar no negócio. Porque para mim está parecendo esquisito aqui. É no celular, só você descer. Está esquisito. Eu vou parar essa apresentação. Ele está reproduzindo aquela tela da esquerda. Tá vendo aí que eu estou falando? Vocês não falam com o professor, vocês não estão prestando atenção. Agora como é que para isso aqui? Bom, enfim, tá? Ficou assim, né? Então deixa eu ver. Pronto, agora tá, né? Entendi. Entendi o que foi que aconteceu. Aqui, vocês estão vendo agora, né? Aí, a postagem. Deixa eu ver se alguém aqui respondeu a... Tem outra coisa que eu preciso falar também, viu? É sobre a pontuação. Ninguém respondeu ainda, viu? A frequência aqui. Teve uma pessoa que respondeu aqui. A S654, não sei o que. É o Emanuel, certo? Emanuel Santos. Eu peço a vocês que respondam também a frequência. E agora eu vou falar para vocês o que? Agora é sobre a questão da pontuação, certo? A pontuação, eu vou abrir aqui um documento aqui, um Google Docs aqui. A pontuação vai ser o seguinte. Vamos subir aqui esse zoom. Pronto. A pontuação vai ser o seguinte. Avaliação. Atividade de revisão, que vai sair amanhã, certo? Ela vale 2 pontos. É de 0 a 10, né? Tá ligado, né? Vale 2 pontos. As atividades do bimestre. Atividades do bimestre vão valer 3 pontos. Então, quem participou das atividades do bimestre vão valer 3 pontos. Não apenas as atividades do bimestre, mas você tem que também estar frequente, né? E os formulários de frequência. Professor, onde é que está? O formulário que a gente foi postando durante as aulas, certo? Vale tudo 3 pontos, certo? As atividades que vocês fizeram
o formulário, e a frequência vale 3 pontos. Agora, a prova, né? A avaliação bimestral que a gente vai fazer semana que vem vai valer 5 pontos. Professor, como é que você vai corrigir? Ora, é um formulário, né? O formulário já vai me dar automaticamente essa nota de vocês aqui desses 5 pontos, né? Ele vai estar valendo 10, mas aí depois eu converto essa nota valendo 10 para nota valendo 5, né? Então vocês não se confundam não. Todos eles vão estar valendo 10, só que aí eu vou converter, no caso as atividades de revisão, eu converto para 2 pontos, e a atividade do bimestre, da frequência, eu converto para 3 pontos, certo? E a avaliação bimestral, ela vale 10, eu converto para 5 pontos, certo? Então aí eu vou pegar esses pontos e vou somar. Então aí eu vou olhar se você participou das atividades do bimestre, 3 pontos. Se você fez a atividade de revisão que vai sair amanhã, certo? Aí você vai receber de 0 a 2 pontos, certo? O bom é o seguinte, olha, que eu não, nas atividades do bimestre, eu não vou olhar se está certo ou se está errado, certo? Eu espero que vocês estejam me compreendendo, certo? Na atividade que a gente fez durante o bimestre, eu não vou olhar se você acertou ou se você errou. Se você participou, você ganha 3 pontos, é automático esses 3 pontos, certo? Agora na atividade de revisão, não, tem que estar certo. Aí você pode zerar aqui, você pode ficar com 0 se você não acertar nada. E na avaliação bimestral também você pode zerar se você não acertar. Então por isso que é importante você estudar durante as próximas aulas, certo? Então, se você participou das aulas, se você respondeu os formulários de frequência e fez as atividades, você já parte com 3 pontos. Aí desses 3 pontos, eu vou fazer o quê? Eu vou somar 2 pontos, que é da revisão, certo? E vou somar a atividade de 0 a 5 pontos da avaliação bimestral. Tem gente tentando ainda. Aí, quem já viu, né? Acaba chega atrasado, não podia não, isso, viu? Gente, vocês estão chegando muito atrasados, certo? Quem já viu? Uma hora dessa, acabando a aula já. Então essa aula termina que horas? Às 16, né? É às 16. 25, não, né? Acaba às 16. Então o que é que vai acontecer agora? O professor vai abrir a palavra para vocês falarem comigo. Alguma dúvida com relação a essas atividades aqui, gente? Eu vou pegar isso aqui e vou postar lá no Zap, viu? Copiar aqui. Aqui está postado. Então, é isso, já que vocês não têm mais nada para perguntar, certo? Uma boa tarde e até a próxima aula.